Começando aqui, live Despertar do Diamante, cada dia com um tema diferente. Vamos falar hoje sobre como vencer o medo na hora de prestar os nossos serviços como tributarista do futuro. Então, gente, para começarmos, hoje eu escolhi um tema aqui, eu já tenho falado um pouquinho sobre isso, dei algumas aulas também que eu menciono, mas eu resolvi fazer uma live só sobre esse tema que é como a gente pode fazer para vencer o medo na hora de prestar serviço. Por quê? Muitos alunos têm chegado e até algumas enquetes que eu lancei aqui, o pessoal tem muito medo pela inexperiência, né, por ainda ser um tributarista iniciante, está começando na carreira, de prospectar um cliente e não conseguir prestar o serviço de qualidade, tá? Ter qualidade na prestação de serviço pela própria inexperiência, tá bom? Eu não sei, se alguém estiver passando por isso também, comenta aqui, deixa comentário, tá? Porque eu sei que é um medo normal, né, gente? É um medo que até eu me deixo confessar pra vocês, até eu sinto até hoje, né, aquele friozinho na barriga do novo, né, da novidade. Então, se vocês já passaram por isso ou enfrentam isso, comentem aqui que eu quero saber, tá bom? Então, pessoal, vamos dar aqueles recadinhos, tá? Lembrando que dia 25 começa a nossa semana do Tributarista do Futuro, a Jornada do Diamante, vai ser uma semana de desafios, tá? Vão ser desafios para vocês, ou para vocês saírem da inércia, ou para quem já saiu da inércia, e mais a fundo ainda, já direto, já sem medo de prospectar e sem medo de prestar o serviço para os seus clientes. Então vamos lá, gente, para começar, já que o nosso primeiro momento é meditação, eu separei um texto, eu não sei, independente aí se vocês, da religião que vocês têm, ou se vocês leem a Bíblia ou não, mas tem um texto bíblico que ele é muito bonito, tá? É um texto que normalmente a gente usa para nossa meditação, usa para encorajar outras pessoas também. É o texto que está lá no livro de Isaías, no Velho Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 41, versículo 10, tá? Cada um vai ter, assim, uma forma, uma tradução específica aí na Bíblia de vocês, tá? Mas eu vou ler como que tá na minha Bíblia. O texto, então, de Isaías 41, 10, se vocês quiserem anotar, para vocês depois também verem na Bíblia de vocês, diz o seguinte, e é bem a calhar com o tema da nossa live de hoje, tá? Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Então não tenham medo, gente, não tenham, orem, façam uma oração, peçam essa coragem, porque pensando, nós estamos aqui, o nosso papel é levar coisas boas, né? Promover o bem para os nossos clientes, para as empresas dos nossos clientes, para que eles consigam olhar a tributação, que é algo normalmente pesado, algo que ninguém gosta. Opa! Será que derrubou o brinquedo aqui? Algo que ninguém gosta, como algo que faz parte da estratégia do negócio. Que bom que ele está tendo que pagar tributo, se quer dizer que está tendo receita, ou que bom que tem um desafio para enfrentar, isso quer dizer que ele está levando mais maturidade para o negócio dele e a gente está ali do lado para poder vencer esses desafios juntos. Então pensem, mentalize, afirmem isso para vocês. Eu estou aqui para fazer o bem para o meu cliente. Então, vocês ocupam um papel importante dentro da sociedade, tá? Vocês estão promovendo uma transformação na vida do cliente de vocês, tá? De mudar o mindset dele em relação a como ele vê a tributação, tá? Então, não tenha medo. Faz uma oração, pede para Deus tirar esse medo, tirar essa ansiedade, tá? Lembre-se de que a Bíblia nos garante que tudo que a gente pedir para Deus e que estiver de acordo com a vontade dele, ele vai ouvir. Então, ele tá falando, não tenha medo, pois eu estou com você. Isso vocês podem levar para qualquer coisa da vida de vocês, né? Que a gente está falando do âmbito profissional, mas vocês podem levar para qualquer coisa da vida de vocês. Primeiro, confiar
em Deus, acima de tudo. Falar que ele guia o caminho de vocês, no sentido de fazer o bem. E também confiar em vocês, tá? Confiar em vocês. Eu tava ouvindo um podcast na semana passada, eu acho, e ele falava assim, qual que é o bem mais valioso de um empreendedor, tá? E aqui eu tava ouvindo falando de empreendedor, mas é que levem para a vida de vocês, mesmo que vocês não sejam empreendedores hoje ou não sejam ainda, tá? Mas a gente pode fazer uma analogia aqui. Então, qual que é o bem mais valioso, né, do empreendedor? É a sua autoconfiança. O dia que o empreendedor ele perde a sua autoconfiança, a vida dele como empreendedor deixa de fazer sentido. Então, a gente como profissional, né, como prestador de serviço, a gente também tem que preservar a nossa autoconfiança, tá? A gente tem, independente da fase profissional que a gente já adquiriu alguma coisa, alguma experiência, alguma competência, a gente já tem. Se não tem, a gente está em fase de desenvolvimento para fortalecer, mas afirmem isso para vocês, de que vocês são capazes e de que vocês podem, tá? Que vocês confiam no trabalho, porque vocês estão ali para fazer o bem, para fazer com seriedade, então vocês vão entregar o melhor possível que vocês possam entregar para fazer o bem para o cliente de vocês, tá bom? Então, gente, primeiro, medo, né? Então, o medo, ele vai fazer parte da jornada de vocês, independente da fase, cada momento vocês vão ter medo de alguma coisa. Contudo, o medo não pode ser um obstáculo, tá? Um obstáculo para vocês se desenvolverem como profissional, para vocês serem tributaristas de inteligência de negócios, para vocês poderem ir atrás de prestar bons serviços para o cliente de vocês, tá bom? Então, se você tenha medo, vai com medo mesmo, eu já falei isso também, tá? Confie em você, às vezes mesmo a gente confiando na gente, a gente vai ter medo, ele faz parte, né, da nossa vida. Confie em você, confie em Deus, confie em você e vai com medo mesmo, tá? Isso eu ouvi também recente, tinha que fazer uma decisão, tinha que tomar uma decisão, e a nossa vida é repleta de decisões que a gente precisa tomar o tempo todo. Então eu tinha que tomar uma decisão rápido. Aí eu ouvi alguém falando assim, tá com medo de tomar decisão? Vai com medo mesmo, toma a decisão e vai, né? Vai com medo mesmo, porque vai valer a pena. Então tenho certeza assim que quando vocês sabem do potencial de vocês sabem que a área tributária, ela é uma área difícil, ela é uma área desafiadora, mas é uma área extremamente recompensadora, tá? Quando você vê que você conseguiu resolver tirar uma dúvida, resolver um problema do cliente, deixar o negócio dele mais estratégico, qualquer medo que vocês tenham vai ter valido a pena. Então, se tem medo, vai com medo mesmo, tá bom? Então, não achem que vocês vão ser tributaristas e nunca vão enfrentar alguma situação com medo. Vão enfrentar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? E depois eu dou exemplo de outras pessoas também. Mas eu vou dar o primeiro exemplo meu. Semana passada também, teve um cliente que ele tá com um projeto novo dentro dos negócios dele. Na verdade é um novo negócio dentro do grupo de negócios que ele tem, né? Um grupo de empresas está desenvolvendo um novo negócio e esse novo negócio precisa de uma modelagem tributária, tá? É um negócio que vai envolver operações em diversos estados do Brasil e ele tava com uma dúvida, levou pra gente uma dúvida relacionada a essa modelagem de negócios, tá? Então, eu poderia fazer várias coisas ali na situação, porque era uma situação que eu não tinha experiência, tá? Envolvia benefício fiscal, que eu nunca tinha trabalhado com isso, então eu não tinha experiência, tá? Nesse tipo de benefício fiscal especificamente. Então, eu poderia falar, não tem. Ele perguntou para nós, o escritório de vocês faz isso? Vocês têm habilidade para fazer isso?
Eu poderia falar não, porque afinal de contas a gente nunca tinha trabalhado especificamente com aquela situação. Ou eu poderia falar, mentalizar, mesmo que não temos condições de fazer. Porque com toda a experiência que a gente tem de vida, a gente tem condição de fazer. Ou, ao menos, tem condição de ir atrás de uma parceria, de alguém para auxiliar. Tá? Então, a gente tinha ali a opção de dizer não para o cliente, não fazemos. A opção de dizer fazemos e fazer por conta, né? E fazer. Ou a opção de dizer fazemos e buscar uma parceria para fazer, tá? Para operacionalizar aquele serviço ali específico. E aí, a gente sentou, eu e a Gi, minha sócia, e pensamos, né? Vamos pegar, não vamos pegar. Mas a gente falou, poxa, é uma oportunidade pra gente se desafiar em algo novo, que a gente não conhece, né? E é algo que vai abrir portas para outros serviços, junto a esse cliente e também junto a outros possíveis clientes, porque a gente não tem hoje essa experiência, mas a partir do momento que a gente executar esse trabalho, a gente vai ter essa experiência. Se hidrataram hoje, gente. Primeira coisa do dia, né? A aguinha também. E aí, a gente está sempre em contato com pessoas maravilhosas também. A rede social possibilita a gente conhecer muita gente boa, né? Também muitos colegas. E eu tenho uma aluna que é aqui da minha cidade também, né? Gente, olha, São Francisco do Sul não tem muitas pessoas. Quando você encontra as pessoas boas, eu sempre falo pra Gi, quando a gente encontra gente boa aqui, a gente tem que estar perto, né? Tem que estar perto dessas pessoas, não pode deixar. E aí chamamos para uma reunião. Ela tem transição de carreira, enfim, tá procurando outras oportunidades. A gente já tinha feito uma conversa com ela no fim do ano. E ela é extremamente especialista nessa área da nossa necessidade. Então, falou, poxa, tá aí, né, a oportunidade pra gente poder começar desenvolver um projeto juntos, né? Então, ela vem unir a expertise dela de já trabalhar nessa área de benefícios fiscais aqui do estado. E a gente une toda a expertise que a gente tem, do conhecimento que a gente tem do cliente, o conhecimento da área tributária de forma geral. E aí a gente fez, nessa opção, das 3 opções que eu falei pra vocês que eu tinha, eu optei, né, eu e a Gi, optamos pela terceira opção, né, de fazer uma parceria aí de alguém, porque isso também nos geraria, né, a possibilidade de conhecer alguém que está no mercado, alguém, né, um colega de profissão que está no mercado, está em transição de carreira, que pode ser alguém que vá somar junto com a gente, de também ganhar tempo, né, tempo de estudo, tempo de operacionalização ali, daquela tarefa, né, junto ao cliente, e também de não perder a oportunidade de prestar esse serviço para o cliente. Então, a gente fez a terceira opção, né? Se unir com alguém que tenha expertise e prestar o serviço junto. Então, sempre que vocês forem se deparar na vida de vocês com oportunidades de prestação de serviços como tributaristas e como tributaristas de inteligência de negócios, vocês vão se deparar com essas 3 opções, 3 caminhos a seguir. 1, não pegar o cliente por medo do desconhecido, de não saber operacionalizar o serviço para ele, ou de fazer errado, né? Essa primeira opção, primeiro caminho que vocês vão ter a seguir. O segundo caminho é abraçar, né? Assim, bater no peito, falar, eu sou capaz, vou atrás, vou estudar mundos e fundos e vou operacionalizar, que é uma opção viável também. E a terceira opção é se aliar alguém que já tenha mais experiência naquele determinado serviço e prestar o serviço em conjunto, né? Prestar o serviço em aliança, né? Fazer uma aliança estratégica aí, tá? Dessas 3 opções, eu só diria para vocês que evitem a opção número 1, né? Evitem se deixar travar pelo medo, tá? Então é o que eu falei, tá com medo, vai com medo mesmo. Semana passada,
não, domingo, final de semana, recebi uma notícia aí maravilhosa de uma das minhas alunas que se tornou, entrou na mentoria Tributarista do Futuro Diamante 100K Plus, né? E dentro da mentoria a gente dá alguns desafios, né? Metas de faturamento, enfim. E a gente teve a primeira sessão da mentoria na sexta, eu não sei se foi no sábado ou se foi no domingo. Ela me mandou uma mensagem falando que ela já tinha virado diamante vermelho. O que é diamante vermelho, né? A gente estabeleceu dentro da mentoria, e isso vai se aplicar para todos os alunos também, faixas de faturamento, né? Diamantes de acordo com faixa de faturamento. Então, a primeira faixa de faturamento é o diamante vermelho, que são 30 mil reais dentro do ano, faturando como tributarista do futuro. E ela conseguiu fechar o primeiro contrato dela de 30 mil reais com o serviço de governança tributária. Então, eu já tinha dado no ano passado uma aula mostrando a metodologia, né, de como fechar um contrato de 30 mil reais trabalhando 6 horas por semana. E ela foi lá, tinha um cliente na boca do gol que ela podia oferecer esse serviço, ofereceu, e estava aguardando o retorno desse cliente, e esse cliente fechou com ela, acho que foi na sexta mesmo, um fim de semana, enfim, ela me mandou uma mensagem no sábado. Eu até compartilhei nos meus stories, compartilhei com o pessoal lá no Telegram, compartilhei nos grupos de alunos da mentoria, porque eu fiquei muito feliz, gente. Eu falo pra vocês que uma vitória de vocês é uma vitória minha, né? A gente tem que celebrar junto. Então ela venceu o medo. E essa aluna, uma querida, uma das diamantes que estão desabrochando aí, tá caminhando muito rápido, ela me falou justamente alguns dias antes que ela estava com medo. Ela falou: Letícia, eu tô morrendo de medo de fechar um contrato e não dar conta. E não ter capacitação suficiente para prestar esse serviço para o cliente. E aí eu falei eu dei esse aconselhamento que eu tô falando para vocês, eu falei para ela também. Falei, a gente sempre vai enfrentar medo, porque vamos pensar, olha o tamanho que é a área tributária, gente, olha o tamanho. Tem muita coisa dentro do mundo do tributário. Se a gente vai ampliar ainda o tributário na parte da inteligência de negócios, na parte das consultorias de mercado, é um mundo maior ainda. Só que é um mundo repleto de oportunidades. Então, se a gente se deixar vencer, o medo vai vencer a gente vai deixar de aproveitar o mundaréu de oportunidades de empresas que precisam de serviços de um tributarista do futuro. Às vezes elas nem sabem que precisam, às vezes elas sabem, às vezes elas vão em busca, mas existem diversas empresas que precisam, todas precisam, aliás, né? Se a gente for pensar, toda empresa precisa de um tributarista. Não tem como uma empresa sobreviver sem ter alguém auxiliando ela na parte tributária, né? A parte tributária é algo extremamente estratégico dentro da operação de uma empresa. E então essa aluna, ela venceu esse obstáculo. Ela foi com medo mesmo, gente. Foi com medo mesmo. E qual que é a contraprestação que ela tem, né? A contragarantia, vamos dizer assim, que ela tem. Primeiro, ela tá na mentoria, né? Primeiro ela tá com a gente na mentoria, então, claro, a gente vai auxiliar ela no que precisar. Mas mesmo que ela não tivesse com a gente na mentoria, ela é nossa aluna, né? Ela tá lá na nossa comunidade também. Então, aqui, saibam que os nossos diamantes aqui, os diamantes que entram pro IBPT Educação, eles nunca vão estar sozinhos, né? Eles sempre vão estar sendo guiados por muita experiência e muita competência na área. Porque eu não faço IBPT Educação sozinha, né, gente? Eu não faço sozinha. Eu tenho uma equipe por trás, né? Tem muitas pessoas com diversas habilidades. Pessoal que está lá na comunidade, né? Então, pessoal que entra para formação de tributarista do futuro, depois vai para essa fase, né, de efetivamente ir para o campo de batalha, ir pegar os seus clientes e operacionalizar os seus serviços, vai precisar da gente lá na comunidade, para o dia a dia, né? A comunidade serve ali como
o teu porto seguro na operacionalização diária, né, dos teus serviços. Então a gente está ali para ajudar também, para tirar uma dúvida, para trocar uma ideia, para dar um direcionamento. E os que estão mais, né, com mais sede de fazer as coisas rápido estão lá na mentoria, né? Eu tô com os meus 12. Eu falei que o 12 é o número ideal, né, gente? 12 é o número... Jesus começou com 12 também, né? Eu também tô começando com 12. Então são 12 meus 12 queridos que estão lá na comunidade, lá na mentoria junto comigo. E eu tenho certeza de que eles vão colher muitos frutos dessa mentoria, tá? E vão incentivar outras pessoas que nessa primeira turma da mentoria ainda ficaram um pouquinho receosos, porque é um investimento, né, gente? Não é um investimento baixo na mentoria. Mas vai dar coragem para que nas próximas turmas vejam, porque paga, né, gente? Você vê, essa aluna entrou, nem bem entrou, já pagou, né? Já deu o que ela precisava para fechar esse cliente de 30 mil era vencer o medo. Então, de uma forma ou de outra, a mentoria ajudou ela a vencer esse medo. Então, uma vez vencido o medo, ela destravou, né, o que estava barrando ela e fechou o contrato. E ela falou que já está na boca do gol com outro contrato aí para virar diamante amarelo, né, já para ir para a segunda fase, que é o 100 mil de faturamento. Então vocês veem que vai com medo mesmo, gente, vai com medo. Você precisa, olha lá, a Jaque tá falando isso aí, Jaque, são meus 12 discípulos. Lá na mentoria, muito bom, gente. Então, assim, como essa aluna, como tantas outras pessoas, o medo aparece, né? O medo aparece, vem, só que o medo não pode ser um obstáculo, né? Então, se você for pensar o que fazer de forma errada, o que eu não te aconselho a fazer é deixar o medo te travar. Na hora de você prestar um serviço, não deixe que o medo te trave. Encare o medo como algo que faz parte do processo. Ele tá ali, tá? De repente ele não vai sair tão cedo dali, mas você tem que continuar em movimento. Você só vai conseguir adquirir experiência e cada vez mais ter conhecimento e transformar esse conhecimento em inteligência pro seu negócio como tributarista a partir do momento que você pratica. E você só vai praticar, gente, em situações reais. Não tem jeito, né? Você pode até falar, vou fazer um exercício, mas não é a mesma coisa. Você não vai dar a mesma dedicação para fazer um exercício ali do que você vai dar para resolver o problema de um cliente seu. A emoção do desafio é muito diferente, tá? Então, Letícia, eu vou vencer o medo fazendo um monte de exercício aqui. De repente, me dá uns exercícios aí pra fazer, Letícia, me dá uns casos práticos pra fazer. Posso até dar, gente, mas a motivação não vai ser a mesma. É a motivação que vocês vão ter. E posso até dar, não, eu dou, né? Volte meio, eu tô desafiando vocês aqui, eu dou uns exercícios aqui, ó. Os exercícios que eu normalmente dou é pra vocês irem pra vida real, né? Pra campo, pra exercitar na vida real. Mas vocês vão ver que assim, a emoção de praticar, de realmente estudar, ver qual que é o melhor caminho, ver onde que você vai conseguir efetivamente resolver o problema do seu cliente, essa emoção é só pegando o caso da vida real mesmo, né? Nem qualquer caso fictício não vai ter o mesmo efeito. Isso, gente, olha só, se vocês forem pensar, né? Quando a gente está na faculdade ou eventualmente vai fazer uma pós-graduação, sempre tem as provas, né? Sempre tem os desafios e tal. Qual que é a motivação que vocês têm? Nem sempre vocês têm a mesma motivação para resolver aquele exercício. Eu vejo, gente, porque a Gi tá fazendo pós, agora a Gi é minha sócia, né? A Gi tá fazendo pós em Direito Empresarial e ela tem lá, né, todos os áreas. Eu amo Direito Empresarial e tal, amo... Só que a hora que vem o case prático, o desafio ali, putz, é aquela preguiça, porque não é real, é só para entregar para valer uma nota, né? Então, às vezes, até faz, né? Mas, assim, não é com a mesma motivação do que ver um cliente, do que esse cliente que veio pra gente semana passada, era um caso totalmente novo, desafiador, que a gente foi atrás, foi pesquisar, foi debater e tal. É outro gás, né? Então, assim, não deixe o medo travar vocês, tá? Não deixe, porque vocês vão conseguir as ferramentas.
O pessoal que tá lá no curso, tá? Gente, vocês estão recebendo uma bagagem maravilhosa, o caminho das pedras que vocês têm para daí ali se aprofundar. Porque não adianta eu querer falar que dentro de um curso eu vou esgotar todas as possibilidades da área tributária, porque eu estaria mentindo e mentindo assim de cara lavada, né? Porque é impossível, a área tributária é muito grande, né? São muitas coisas que podem acontecer dentro de uma empresa, mas o que eu dou para vocês é o caminho das pedras, é o direcionamento, vou formando vocês como tributaristas para a vida, né? Para vocês realmente conseguirem aí, cada desafio enfrentado, vocês terem condição de ir atrás das respostas, tá? Então, pessoal, recapitulando, tá? Vamos recapitular aí como que vocês podem fazer para não deixar que o medo, tá? Para vocês vencerem o medo e não deixar que isso trave vocês na hora de operacionalizar os serviços de vocês como tributaristas do futuro, ok? Então, primeira dica que eu dei aqui, confiar em Deus, sempre fazer uma oração, pedir para Ele para instruir vocês no caminho certo, né? Então, isso é algo que eu faço, né? Então, claro, tô dando dicas, né? Segue quem quer. Então, mas a primeira coisa, né? Colocar mesmo... pedir para Deus tirar, né, ou tá ali junto com você, fazer você ter coragem para enfrentar os medos. Segundo, confiar em você mesmo, no teu potencial. Isso é muito importante, que você confie no teu potencial, você tem potencial, tá? E cada vez mais, quanto mais experiência você vai adquirindo, você vai ter mais potencial ainda, tá? Então, confiar em você, nunca perder a confiança em você mesmo, tá? Nunca perca a confiança em você mesmo. Terceiro passo, tá? Escolher, uma vez que você tá com esse desafio de ter um cliente te demandando, você tá ali, se vai ou se não vai, lembre-se que você tem 3 caminhos a seguir. Ou deixar o medo te vencer e recusar o serviço tributário. 2, encarar, bater no peito, encarar e se esforçar, dar o melhor de você, estudar pra caramba pra você levar o melhor serviço que você pode pro seu cliente. Ou 3, fazer uma aliança estratégica com alguém que já tenha mais experiência naquela área e que possa te auxiliar na caminhada, tá? Lembrando que vocês sempre vão poder contar comigo como meu aluno sempre vai poder contar comigo, tá? Seja nas nossas mentorias mensais, para quem é aluno do Formação de Tributarista do Futuro, seja na comunidade, para quem é membro da comunidade, seja nas mentorias semanais, né? A gente tá ali junto, o pessoal que tá na mentoria. Então, isso pode ter certeza que tiver ao meu alcance, ou que não tiver, ou tiver no alcance de alguém da minha equipe, a gente vai te auxiliar, tá bom? Só por favor, não vão pelo primeiro caminho, tá? O jeito errado de vencer o medo é não vencer, né? É deixar que ele trave vocês. E lembre-se que realmente sempre vai ter, né? Vocês sempre vão ser desafiados e o medo sempre vai fazer parte da vida de vocês, tá bom? A Jaque tá colocando aqui, o que a vida quer de nós é coragem. É isso aí, Jaque. E a coragem é justamente algo que tá totalmente relacionado ao medo, né? Porque se a gente precisa ter coragem, é coragem para enfrentar o medo, certo? Então não é porque o medo não vai estar ali, ele vai estar ali, mas você vai ter coragem para enfrentar aquele medo. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta que vocês tenham hoje? Eu não quero, assim, a minha ideia é que essas lives de manhã, da manhã, elas sejam lives mais curtas mesmo, tá? Porque são lives que eu vou trazer aqui alguma dica mais direto ao ponto, alguma metodologia mais direto ao ponto, tá? O que eu digo pra vocês? Lembre-se, tá? Então vamos pensar aqui. Vamos recapitular como que eu quero que vocês cheguem preparados para essas lives da manhã, tá? Se possível, acordem 1 hora antes. Então, a live começa às 7, se vocês conseguirem, acordem às 6 horas da manhã, porque é o momento que vocês vão ter para tomar a aguinha de vocês, fazer higienização, né, matinal, trocar de roupa, fazer a oração, a meditação de vocês, fazer as afirmações de vocês, né, as afirmações. E a gente vem aqui, nesse momento, vocês vão estar sendo capacitados, tá? Então, é um momento de aprendizado, então já cheguem já com o espírito, já, né,
com a alma de vocês já pronta para absorver esse conteúdo da melhor forma possível e saiam daqui com uma meta, tá? Então, por isso que eu não quero tomar 1 hora do tempo de vocês, tá? Minha ideia é tomar uns 40 minutos, não é nem tomar, né, gente? A gente tá fazendo uma troca aqui durante 40 minutos para vocês terem 20 minutos para quê? Para escrever, tá? Porque lembra lá dentro da metodologia do Milagre da Manhã, tem a parte da escrita. Então, o que eu vou pedir para vocês, não é obrigatório, tá, gente? Nada aqui nessa vida, nada que eu tô falando aqui é obrigatório, mas é para quem quer realmente criar um novo hábito, criar uma habilidade nova, tá bom? Saiam daqui, faça um print, tá? Se possível, faz um print da live e escreve. Vocês podem fazer 2 coisas, tá? Vocês podem fazer um story de vocês, faz um print da live e coloca o resumão, tá? Sabe aquele resumão, assim, aquilo que vocês vão levar para a vida de vocês? Faz um resumão, compartilha e coloca no destaque dos stories de vocês, pra vocês nunca perderem isso, tá bom? Me marca porque eu vou gostar de ver que vocês, eu vou gostar de compartilhar também com outras pessoas o que ficou dessa live de hoje, né, pra vocês. Segunda recomendação, escrevam. Escrevam um post, não precisa ser relacionado a exatamente o tema da live, mas escrevam alguma coisa para vocês compartilharem, tá? Compartilhem algo positivo, algo que vai fazer diferença na vida de outras pessoas que vocês trouxeram daqui, tá? Então, compartilhe isso, faça um pequeno post, eu faço um pequeno blog, aproveita esses 20 minutinhos para escrever algo pequeno, mas escreva, tá? Qualquer coisa, aproveita esse tempo para escrever, tá bom, pessoal? Então, comigo, vamos fazer isso. Eu vou fazer um print também, eu vou incentivar vocês a fazer isso, eu vou fazer um print também, eu vou fazer exatamente isso que eu tô falando, para vocês eu vou fazer, tá bom? Então, fiz o meu print aqui, se vocês quiserem fazer um print também, podem fazer também, tá bom? E antes de finalizar, deixa eu só ver se tem alguma pergunta, tá? Pra não ir embora aqui sem responder perguntas, né, pessoal? O BAS tá perguntando, o curso é destinado para qual perfil de pessoas? O curso é destinado para quem quer ser tributarista de inteligência de negócios. Basicamente isso. Quem que é a minha persona, né? Meu cliente ideal é o advogado ou contador. Ah, Letícia, é obrigatório ser advogado ou contador? Não. Eu tenho alunos engenheiros, eu tenho alunos administradores, eu tenho alunos economistas, eu tenho alunos acadêmicos, eu tenho alunos técnicos, né? Tem técnico em contabilidade, tem gente que não fez uma graduação e é meu aluno, tá? Não é a maioria, tá? A maioria dos meus alunos são advogados e contadores, mas isso não é um pré-requisito. Gente, beijo no coração. Até mais tarde, 13 horas estarei aqui novamente, tá? Com a nossa live mentoria. Hoje tem mais uma pessoa que eu vou dar mentoria ao vivo. Então, aguardo vocês às 13 horas. E amanhã, de novo, teremos o nosso Despertar do Diamante, tá bom?